Bom, vamos lá. Estou aqui novamente, então, boa tarde a todos, né? Quem chegou agora também. Eu vou falar sobre estratégia de autenticação adaptativa e contenção de fraudes, então a gente vai extrapolar aqui alguns assuntos aqui que fazem sentido no contexto de fraude, tá? Podem enviar as perguntas, eu deixei reservado ali mais para o final também para responder eventuais perguntas, tá? Então, vamos seguir aqui. Bom, falando um pouquinho de mim, né? O slide ele é grande, mas a ideia não é se estender tanto aqui. Eu tenho o meu LinkedIn, para quem quiser conectar comigo. Eu trabalho há mais de 20 anos com segurança tecnológica, mais recente com API e com integração híbrida, que é um assunto também que a gente vai tocar aqui hoje. Sou autor de livros relacionados à segurança, principalmente, e também a desenvolvimento. Eu hoje trabalho na Digibi, que é uma empresa de uma plataforma de integração híbrida, e sou professor da FIA para o assunto identidade e acesso, que é o tópico principal aqui da nossa palestra hoje. Eu também fui consultor em relação à segurança de banco digital aí para os principais bancos digitais brasileiros e consultor de segurança para as principais empresas brasileiras aí também, tá? Então, vamos lá. Como que ocorre uma fraude pensando em tecnologia? Aqui eu vou ser um pouco simplista, mas para poder a gente ter uma liga aqui nos assuntos que a gente vai conversar hoje. Então, basicamente, eu tenho identidade e acesso, que é o tópico de IAM, eu tenho o tópico de desenvolvimento seguro, e tenho o tópico aqui de PAN, que é acesso privilegiado, é Privileged Access Manager, e tenho ali processo, que não é tecnologia, mas vai influenciar totalmente tecnologia. Primeiramente, IAM é toda a parte de acesso ao dado, como que eu vou controlar o acesso ao dado, principalmente do público em geral, né? Então, esse é um pilar super importante. Quando eu entro ali em desenvolvimento seguro, o que ocorre? Se uma aplicação ela tem problemas com o desenvolvimento dela, ela tem vulnerabilidades, não adianta ela ter o controle efetivo do IAM, porque ela pode ser burlada por uma falha dela. Então, pode ocorrer uma brecha na aplicação, o que acaba permitindo que, mesmo com controle de IAM, alguém faça um acesso direto. Então, por isso que ele é um pilar importante, mas ele não é pauta aqui da nossa conversa hoje, tá? E eu tenho ali o PAN, que é o acesso privilegiado, que é onde as pessoas que têm um acesso mais complexo, um acesso administrativo, um acesso de DBA, né, aos dados, essa pessoa ela que pode apresentar um risco também de manipular o dado diretamente na fonte. Então, qual é o ponto aqui? Eu tenho que me preocupar com pilares de identidade e acesso em geral, IAM-PAN, e o pilar do desenvolvimento seguro. E os processos estão aqui por quê? Os processos que vão determinar um bom desenho de como que vai ser essa concessão de acesso, ou como que vai ser esse permissionamento para a pessoa. Então, quem pode fazer o quê? Tanto o seu consumidor final, ali no IAM, quanto a pessoa mais administrativa ali no PAN, né? E aí o desenvolvimento tem que estar garantido que é seguro, senão isso nada vale. E processo entra também no processo do desenvolvimento seguro, por isso que ele é tão importante. Tá? Aí, seguindo aqui, a gente vai falar aqui um pouco sobre o controle de acesso web, para contextualizar, tá? E aí, no controle de acesso web, eu tenho, por exemplo, aqui é meu web server, que tem um controle em cima dele de quem que pode acessar o recurso, por exemplo, o /home aqui, tá? E aí, quando uma pessoa ela tenta acessar esse recurso, ela recebe o primeiro controle de acesso, que eu estou chamando aqui de controle de acesso nível 1. Tá? Esse controle de acesso nível 1, ele vai confrontar um usuário em senha em cima de um repositório de usuários. Ok? A pessoa passou por isso, ela segue em frente. E aí ela tenta acessar, por exemplo, o recurso /home/painel. Ela continua navegando naquele site.
E aí ela segue e ela acessa /home/admin. Quando ela acessa, nesse caso, /home/admin, ela tentou acessar algo que requer um controle mais elaborado. Então, aí a gente entra com um controle de acesso nível 2, e é onde eu acabo aqui demandando um OTP para ela, por exemplo. Então, o OTP aqui é o One Time Password, a gente vai falar aqui também. Ele é um controle de autenticação forte aqui para a pessoa, tá? E aí, tudo isso aqui depois, ele vai poder ser manipulado pela autenticação adaptativa, ela vai influenciar muito aqui, por isso que eu estou fazendo esse contexto, tá? Seguindo aqui, eu tenho um outro estilo de navegação, até para vocês pegarem mais. Vocês viram ali que a pessoa, no primeiro caso, ela acessou uma página mais simples, usuário e senha era suficiente. Quando ela caminhou para uma página mais administrativa, foi solicitado o OTP. Aqui, ela tenta solicitar diretamente o acesso administrativo. E aí, quando ela vai acessar o acesso administrativo, eu já aciono aquele nível 2, valido aqui o usuário e senha dela e peço ali um token que é o meu OTP novamente. Só que aqui eu estou pedindo já logo no começo para essa pessoa. Então eu já estou confrontando ela diretamente. Ela se autentica e com isso ela já tem um acesso, vamos chamar assim, nível 2, um acesso maior. Esse acesso maior permite que quando ela caminhe para as outras páginas, ela tenha o acesso diretamente sem ser confrontada. Então, qual é o ponto aqui também? A gente já começa a falar um pouco aqui de experiência do usuário. Então, assim, eu confrontei ele uma vez, já é um nível maior, já deixo ele navegar direto. Ele está acessando só a página simples, não preciso incomodar ele com o OTP, que era o outro caso. Então, eu posso deixar ele navegar com usuário e senha. Então, isso já faz parte aí de uma experiência do meu usuário, tá? E aí, a gente entra aqui na autenticação adaptativa. Tá? E aí, na autenticação adaptativa, eu vou passar alguns conceitos. Primeiro, é analisada a localização da pessoa. Então, se a pessoa costuma, por exemplo, usar uma aplicação, usar um aplicativo mobile ou algo web de uma determinada localidade, eu começo a aprender o comportamento dessa pessoa. Então, se ela sempre acessa em São Paulo, por que ela está em Nova York? Né? Ou por que ela está acessando até simultaneamente em São Paulo e em Nova York? É um cenário pior ainda, né? Então, isso vai servir depois como base para a gente tomar decisões, tá? Eu pego aqui o Device DNA, então eu vou entender como que é uma máquina da pessoa, e eu vou começar a acumular essa informação. Então, a pessoa sempre acessa de um iPhone, sempre acessa de um Android, sempre acessa de um determinado computador. Né? Por que ele trocou de aparelho? Né? Então, isso é um ponto a ser analisado na autenticação adaptativa. Tá? Seguindo, eu vou ver comportamento. Tá? Então, eu começo a entender se a pessoa ela acessa só durante um horário do dia, como que ela acessa, que páginas ela acessa, né? Ou que partes da aplicação ela acessa, como que funciona, aí eu começo a casar as outras informações. Ela tem mais de um device? Ela transaciona apenas de São Paulo? Então eu começo a juntar isso também no comportamento. Incluo uma blacklist, tá? Que seriam pessoas que eu não quero deixar de uma forma mais automática, né? Não quero deixar uma inteligência artificial decidir, e eu quero sempre confrontá-la, né? Então ela vai estar numa blacklist. Como eu posso ter também uma whitelist, onde eu posso dar flexibilidade para uma pessoa também nesse acesso. Então, isso gera também inteligência e insumos aí para autenticação, tá? Esses fatores todos, eles vão acionar o MFA, que é o Multi-Factor Authentication. A gente vai falar dele aqui também, tá? E aí eu vou detalhar um pouco mais. Então, elas vão ajudar ele nesse processo de decisão. E tudo isso pode ter um relacionamento com monitoração também. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso, tá? Aqui, não se assustem com a quantidade, mas é isso mesmo. Aqui são os diversos fatores de autenticação. Então, eu tenho senha, eu posso ter um token USB que eu coloco numa máquina, eu posso ter um one-time password enviado por e-mail, é quando você recebe aquele PIN no seu e-mail para fazer um acesso, normalmente o pessoal usando um primeiro acesso. Eu posso receber um token por SMS, bem comum, por WhatsApp, bem comum também.
posso usar biometria, posso ter uma série de coisas aqui, um token físico. Então, existem essa série de fatores aí que podem influenciar. Tá? Seguindo um pouco, eu tenho o multifator aqui de autenticação e a sua orquestração. Então, o que seria isso? Eu vou fazer um acesso e eu tenho um cara aqui no meio, que é o orquestrador, que ele vai ajudar na tomada de decisão, tá? De como será a experiência desse usuário. Então, primeiro eu tenho aqui uma análise de risco. O que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar aqueles fatores de localização, de comportamento, device DNA, uma série de coisas, e vai usar isso na análise de risco dele. Com isso, ele vai acionar diversos fatores, né? Então, ele pode acionar o OTP1, ele pode acionar o OTP2, ele pode pedir uma biometria. Esse orquestrador, ele também pode ser utilizado quando você tem uma empresa, por exemplo, muito grande, que ela envolva, inclusive, usuários que possuem o OTP1 e outros usuários que usam o OTP2, e isso seja até algo que você está num processo de troca, de tombamento, né? Então, esse orquestrador ajuda também nessa mudança, né? Tem muitos casos de empresa que estão trocando token físico por digital ainda, e aí o pessoal está com um processo desse e precisa de alguém decidindo, né? Ou até a biometria. O ponto importante aqui, a gente entra com esse conceito aqui do passwordless. Então, eu entro com o conceito do passwordless, onde se é uma pessoa que ela já transaciona comigo, está tudo ok, ou seja, né, no caso aqui eu, por exemplo, o Alfredo utiliza um telefone de uma marca X, sempre transaciona de São Paulo, já usou o OTP uma vez, isso pode ser uma abordagem interessante, então já usou o OTP uma vez, ele já comprovou que é ele, né, isso eu ganho ali um score, e a minha análise de risco, ela começa a entender que eu não preciso desafiar o Alfredo, e aí eu deixo ele com o conceito de passwordless. Ou seja, o Alfredo entra diretamente na aplicação. Quando você abre o aplicativo do Uber, por exemplo, você entra diretamente no aplicativo do Uber. Mas se você pegar um device totalmente novo, você terá que acessar e ele começa também a acumular essas informações. Então, esse é um ponto do comportamento influenciando no passwordless. Tá? Entra um outro ponto importante aqui, que é de monitoração. Então, o que acontece? Também existe hoje um vale entre as tecnologias de autenticação e as tecnologias de monitoração. Então, eu tenho lá, né, por exemplo, um CIEM, né, que o nosso colega apresentou hoje ali, que ele está aprendendo ali o comportamento de um determinado ponto de segurança. Ele, de repente, não sabe qual é o comportamento do Alfredo acessando aqui. Então, o Alfredo ele vai acessar, ele entende aqui que algo está estranho, forçou um OTP e eu passei nisso. Então, digamos que eu saí de São Paulo, fui para Nova York. Em Nova York, eu fui demandado de usar um OTP. Esse OTP passou ok, né? Quer dizer, eu venci ali o desafio e entrei no sistema. Normalmente, os sistemas em geral, eles não avisam depois lá para o CIEM, né, e para outras ferramentas de monitoração, eles não avisam que o Alfredo teve um desafio. Ou seja, que o Alfredo está num status eventualmente amarelo, quer dizer, não é vermelho. O Alfredo passou no teste, mas vamos ficar de olho nele. Então, também, nessa arquitetura aqui, pensando no orquestrador, é interessante você conectar isso com um CIEM. Tá? Faz muito sentido. Um pouco aqui sobre controle de acesso mobile. Então, um controle de acesso mobile, vocês veem que aqui eu estou aplicando a mesma coisa ali, então, autenticação, multifator, análise de risco, estou autorizando ele, mas entram algumas coisas interessantes aqui. Eu tenho ali o Mutual, que seria o Mutual Authentication. Então, entre a aplicação mobile e a API, que é onde a aplicação ela vai conectar, eu preciso ter ali uma validação para que a API, ou seja, a empresa, né, a API está representando ela ali na borda, a empresa tenha certeza que essa aplicação mobile é dela, e a aplicação mobile ter certeza que aquela API é a confiável. Tá? Isso já ocorreu no passado, casos de subir uma empresa fake e as aplicações mobiles conectarem nessa empresa fake.
Então, por isso que o Multi-Authentication é importante. E, ao contrário, também, para a empresa, ela ter a garantia que aquela aplicação é uma aplicação confiável, é um device confiável. Tá? Outras coisas que o Device DNA depois vai pegar é, por exemplo, se é emulador, se aquele celular ele não foi modificado, né, ocorreu um jailbreak, ou foi um root nele. Então, isso também o Device DNA vai verificar junto. E aí, em vermelho aqui, eu tenho um Remote Access Trojan, que também está despontando muito, é um ataque que ocorre na aplicação móvel, usando da sua infra OK de conexão. Então, assim, a minha aplicação ela está conectando de forma lícita, mas tem alguém operando de forma ilícita. O RAT, como ele é conhecido, né? O RAT, ele pode ser instalado, por exemplo, se é um telefone que não tem ali um viés muito de segurança no sistema operacional dele, ou que foi realmente modificado, por isso que é importante a questão de controlar o jailbreak, o root, tá? E mesmo assim, existem também tecnologias hoje para ver o comportamento da aplicação móvel, e aí esse comportamento que vai dizer que aquela transação não pode ocorrer, que aquele telefone ele foi contaminado e ele passa a ser um device que não pode conectar mais. Tá? Outra coisa super importante é o onboard de usuários, tá? E aí eu estou colocando aqui num contexto de CIAM. CIAM é Customer Identity and Access Manager. Então, eu estou falando muito aqui do usuário final, você acessando um e-commerce, por exemplo, tá? E aí, o que acontece? Já da minha experiência com diversas empresas, quase nenhum onboard é igual, e eu tentei trazer aqui a melhor prática de onboard, né, que a gente tem aí até o momento, tá? Qual que seria um onboard ideal, tá? Então, primeiramente, para você fazer um onboard de usuários, importante a coleta do consentimento, né, para a gente atender a lei. Então, já que eu vou pedir informações do usuário, eu tento explicar o porquê. Então, entrando logo como primeira etapa, tá? Eu sigo coletando dados e DNA desse device. Então, depois que eu pedi o consentimento, eu começo uma etapa aí de coleta, né? Faço uma coleta de documentos, efetivamente, foto do documento, tá? Então, aqui eu vou pedir o documento do usuário, uma foto do RG dele, né? Enfim, o que eu tenho ali no meu processo, né, para fazer esse onboard. Então, no coleta de dados, eu perguntei nome, pedi o RG dele, pedi uma série de informações. No coleta de documentos, eu tiro efetivamente ali a foto, tá? Seguindo, eu posso já conectar a biometria, para caso eu vou dar uma experiência diferenciada para ele. Então, aqui a gente está falando de Face ID, a gente está falando mesmo de dado biométrico, né? Depende da circunstância. Então, você coleta isso também. Eu entro, em determinados casos, com uma situação de prova de vida. Então, eu vou, por exemplo, identificar se a pessoa ela está viva, né? Isso com um vídeo, tá? E aí, disso, começou a despontar outras coisas que influenciam em questão de fraude. Porque aí entrou a questão do deepfake, né? Então, a pessoa, ela usava a ferramental para gerar um vídeo fake e tentar fazer a prova de vida, tá? E aí, com isso, existem tecnologias para validar se aquele vídeo foi construído com deepfake, tá? Seguindo isso, né, eu faço todas as validações aí, né, e vou seguindo, eu ativo o device, eu vou registrar que esse device é um device do Alfredo mesmo, tá? Faço uma validação num birô externo, tá? E por que eu ativei também aquele device? Porque depois, se ele for algo com risco de ser fraudulento, eu também coloco ele numa blacklist, né? Aí eu faço uma validação num birô externo. Então, o que é isso? Eu pego esse pacote de documentações, foto do RG, etc., e faço essa validação junto a uma empresa externa para confirmar mesmo se aquele RG não é falso, se aquele documento não foi informado incorretamente, se tem algo que desabone ali, né, esse acesso da pessoa. Tá? Seguindo nisso, eu ativo o OTP. Aqui eu sempre brinco em algumas palestras que uma das primeiras coisas que as empresas faziam era ativar o OTP na largada. Então, ela estava dando ouro para o bandido logo no começo, né?
E aqui vocês viram uma série de validações até eu fazer essa ativação do OTP, tá? Desculpem. E aí, nessa ativação do OTP é o ponto final para que a pessoa possa transacionar, tá? Então, nessa validação do OTP, comparando aqui com o banco, é quando ele fala, você está cadastrado ali com sucesso, né? Eventualmente, esse bureau pode ser online ou não, mas aí, nesse ponto, ele fala, agora você pode transacionar e seu celular tem um OTP ativo, tá? Com isso, a gente tem um onboard bem efetivo aqui. Né? Seguindo aqui também, como eu falei lá no começo, a gente está olhando toda uma parte de acesso do usuário comum, a gente entra aqui para o usuário privilegiado. Então, primeiro, o usuário privilegiado é um administrador de sistema, pode ser um administrador do RP, pode ser um administrador do sistema operacional de uma máquina, que ele pode fazer uma abertura dessa máquina, pode ser um administrador de banco de dados. Então, esse é um ponto crítico também de fraude, também da minha experiência combatendo fraudes, né? Não adianta também você pensar só na parte externa, só na interação com o mundo externo, se alguma pessoa eventualmente infiltrada, ela consiga manipular ali algo direto na fonte, direto no dado, tá? E aí, com isso, o usuário privilegiado é algo super importante. E aí eu vou explicar um pouco quais seriam os passos aqui para ele. Primeiramente, você autenticar ele na rede, então eu estou pedindo meu usuário de senha de rede mesmo, então nomeado, então no caso pode ser o Alfredo com a senha dele, tá? Para garantir que é o Alfredo acessando, tá? Aplico um múltiplo fator de autenticação aqui, então eu já vou pedir um OTP para essa pessoa. Aqui não se discute muito a autenticação adaptativa até um certo ponto. A autenticação adaptativa aqui eu vou ver o comportamento desse usuário e se tiver algo estranho eu vou negar diretamente, porque é o recomendado MFA para 100% das vezes, tá? Posso fazer aqui um single sign-on, quer dizer, a pessoa, a partir de que ela entrou, ela vai conseguir ver as máquinas que ela pode trabalhar e ela consegue entrar já de uma forma mais automática, tá? E aí entram políticas, sendo políticas. Quais são os ativos que eu posso acessar? Quais são os servidores que eu posso acessar? E aí, quais são os comandos que eu posso executar? Né? E aí eu tenho a gravação de sessão e metadados. O que é gravação de sessão e metadados? Eu consigo ver um filme da pessoa trabalhando e eu consigo também ter o dado que foi digitado. Então, consigo ver também quais são os tipos de comandos que a pessoa executou e por aí vai. Eu consigo depois, com políticas também, dependendo do comando que a pessoa executou, eu consigo derrubar a sessão dessa pessoa, tá? E aí, com isso, eu vinculo uma identidade pessoal com uma conta privilegiada. Então, eu consigo falar que foi o Alfredo, sendo o root, que executou essa tarefa. E está gravado, tá? Eu tenho... Isso aqui também faz parte de PAN. Contas de serviço scripts, tá? Então, eu tenho como fazer o que a gente chama de envelopar, tirar dos scripts, tirar das aplicações as contas privilegiadas e colocar essas contas dentro de uma tecnologia de PAN para que ela controle. E com isso eu já vou tirando parte do acesso dessas pessoas. Posso e faz sentido eu fazer uma governança do acesso privilegiado, isso é outra coisa que ocorre nas empresas. Se concede muito acesso, mas o DBA muda para administrar Linux, por exemplo, e ele continua com uns acessos de DBA privilegiados. Então, uma governança para retirar no vínculo da pessoa identificada com a conta genérica é super importante também, tá? E aí aqui, né, um pouquinho já mais próximo do final, eu queria comentar o que um Hybrid Integration Platform influencia em segurança. Primeiro, o que é um HIP, né? Isso aqui é conhecido como HIP. HIP é uma tecnologia de integração que ela normalmente trabalha com plataformas híbridas. Ela vem para atender os 3 principais casos de uso que você pode ter um risco aqui de fraude. Então, a gente tem um ecossistema de parceiros e clientes. Então, como que eu conecto os meus parceiros? Como que eu conecto os meus clientes? Aqui a gente começa a falar de credencial do lado de lá, credencial do lado de cá, tá? Minha estratégia de cloud, né? Então, como que eu faço já uma estratégia híbrida? Já começo a migrar dados para a nuvem,
trazer dados da nuvem. Então, aqui também a gente está falando muitas credenciais críticas, dados em movimento e por aí vai, né? E aí a última, que é modernização de TI, pensando em transformação digital também, que é também um ponto importante. Com a aceleração da transformação digital, o que ocorre com a transformação digital é que eu tenho que prover acesso privilegiado para uma série de pessoas e acesso a ativos core da minha empresa. E também o RIP ele pode vir como uma camada onde ele vai também guardar essa informação das credenciais e você não precisa ficar fornecendo essas credenciais, né, para diversas pessoas na sua aceleração do digital, tá? E aí vamos lá, vamos para as perguntas e respostas. Eu vou dar uma olhadinha aqui no nosso chat. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta da Renata. Autenticação adaptativa, condição de fraude, são duas estratégias diferentes que se complementam, né? O que levar em consideração na hora de escolher uma solução. Legal. Vamos lá. Fraude é algo amplo, né? Então, fraude é algo muito amplo, mas quando você pensar em segurança, existem, assim, diversos players que, eventualmente, eles vão ter que se complementarem, tá? E aí, o que você tem que levar em conta experiência do usuário versus a sua redução de fraude. Então, você não pode também ser muito crítico nos seus controles e, com isso, perder negócios, mas também você não pode abrir muito os negócios habilitando com pouca segurança, tá? Tem uma pergunta da Ariane: como aplicar a estratégia de autenticação adaptativa e contenção de fraudes no dia a dia, né, com o uso do telefone celular? Legal. Dia a dia, assim, tem que se pensar muito quando instalar um aplicativo, tem que também não recorrer a desbloqueios de telefone. Isso abre uma abertura enorme, porque se você faz um desbloqueio de telefone, uma aplicação ela pode interagir em cima de outra e ela pode começar a roubar a informação de outra, tá? Então, até se você faz isso, você começa a ter dificuldade, até para abrir uma conta num banco digital, por exemplo, hoje em dia, porque eles estão já preocupados com isso. Então, já é um device que não pode, né? Pergunta da Luana: quais são as fraudes mais difíceis de serem identificadas, né? E quais as soluções e inovações surgiram para melhorar a identificação? Legal. Então, vamos lá. E essa acho que é a última pergunta aqui, né? As fraudes mais difíceis de serem identificadas é quando ela envolve, né, pela minha experiência, uma mistura entre aquela parte do desenvolvimento seguro com a parte da identidade, tá? Então, eu já vi casos que a gente via que a pessoa logava de uma forma coerente, mas por falhas da aplicação, a transação ela era executada como se fosse outro usuário, tá? Então, essa é a fraude mais complexa. Aí você tem que montar aí um time de monitoração junto com o time de desenvolvimento para entender o comportamento mesmo, comportamento de navegação. Então, quando ocorrer uma fraude, normalmente ali na navegação da aplicação você vai começar a aprender muito o que estão manipulando. Então, eu já vi também empresas que a pessoa fazia aprovações sem ter o ok de outra, porque a aplicação tinha uma URL sem proteção e ela só batia essa URL. Então, a parte de log, né, quando você colocar uma solução de autenticação que ela monitora junto à navegação, ela vai prover isso para a sua ferramenta de log, de SIEM, e ali você começa a poder criar regrinhas para ver desvios aí de comportamentos, tá? É bem por aí.